A pergunta número 1 do exame de Física de 2023 dizia: como se chama o instrumento que serve para medir a resistência elétrica? Bom, o instrumento para medir a resistência elétrica chama-se ou é romímetro. Ou alguns como preferem dizer resistor também, mas eu prefiro romímetro. Por exemplo, é romímetro por quê? Porque nós sabemos que para medir a resistência elétrica, o símbolo da resistência elétrica no sistema internacional é Ohm. Então nós acrescentamos o sufixo ímetro. Por exemplo, no volt, que é a tensão elétrica, se nós acrescentamos o prefixo ímetro, ficamos com voltímetro, no ampere, amperímetro, e assim por diante. Número 2. Por um condutor metálico passam 1,6 vezes 10 elevado a 20 eletrões em 3,2 segundos. Qual é, em amperes, o valor da intensidade da corrente elétrica que passa pelo condutor? Bom, eu já tirei aqui os dados. A quantidade de carga, que é 1,6 vezes 10 elevado a 20 eletrões. O tempo, que é de 3,2 segundos. A carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é constante. E a intensidade que nós estamos a procurar. Bom, a fórmula. Sabemos que para calcular a intensidade com base na quantidade de carga em coulomb e o tempo é esta aqui. E para calcular a quantidade de carga em coulomb é N vezes carga elementar. Então podemos usar este segundo caso. Como nós podemos ver, temos N aqui e temos E aqui. Com isso queremos dizer que intensidade seria igual a N, que é 1,6 vezes 10 elevado a 20 eletrões vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 sobre 3,2 segundos, que é o tempo. Intensidade seria igual. Bom, neste caso, nós vamos calcular primeiro, vamos multiplicar os números sem expoentes. Ficamos assim com... Vamos fazer 1,6 vezes 1,6 dá-nos 2,56 vezes 10. 10 elevado a 20 vezes 10 elevado a menos 19 é 10, é igual a 10 elevado a 1. Porque se nós, quando estamos a trabalhar com a mesma base e expoentes diferentes, mantemos a base e trabalhamos com os expoentes. Então, vamos subtrair os expoentes. Então, 20 menos 19 dá-nos 1, que é a mesma coisa que 10, sobre 3,2 segundos. Intensidade é igual a 2,56 vezes 10 elevado a 1, é mesmo que dizer 25,6 sobre 3,2 segundos. Então, a intensidade, desculpa, aqui é Coulomb. A intensidade será igual a 25,6 sobre 3,2 segundos, é mesmo que dizer 8 é igual a 8 segundos sobre Coulomb sobre segundos, que é o mesmo que dizer intensidade é igual a 8 amperes. Nos perguntam um condutor, número 3. O condutor mostra a variação da intensidade da corrente elétrica de um condutor em função da tensão. Este aqui é o gráfico, né? Pergunta: o condutor é ou não rômico? Justifique. Então, nós podemos analisar, podemos calcular diretamente daqui. Sabemos que para calcular a resistência é igual a tensão sobre intensidade. Para que seja rômico, a resistência esta tem de ser constante. E se não é constante, significa que não é rômico. Então, podemos calcular aqui. Quando aqui a tensão é 0,2, aqui a tensão é 0,1. Então, podemos substituir tensão, resistência seria igual. Seria 0,2 a tensão sobre 0,1. Que isso nos dá igual a 2. Se nós calcularmos aqui 0,4, dividido por 0,4 vai nos dar 1. Logo, a resistência não é constante. Por isso, o condutor não é rômico porque a resistência
A resistência não é constante. A linha B. Qual é, em Ohm, o valor da resistência elétrica para a tensão de 0,4 volts? Podemos analisar o gráfico. 0,4. Quando a tensão é 0,4, a intensidade também é 0,4. Eu já tirei os dados aqui. A tensão 0,4 volts, a intensidade também 0,4 volts. Quanto é que é a resistência? Estamos à procura da resistência. A fórmula da resistência está aqui. Resistência é igual a tensão sobre a intensidade. Então, resistência será igual a tensão, que é 0,4 volts, sobre a intensidade, que é de 0,4 ampere. A resistência é igual a 1 ohm. Sempre temos de dar a resposta. Aqui também temos de dar a resposta no fim. A resposta vale 0,5 ou 0,75 nos exames. Número 4. Dois condutores metálicos A e B de comprimentos diferentes e constituídos pelo mesmo material possuem áreas de secção transversal diferentes. Qual é a grandeza física que o condutor A apresenta igual ao condutor B? Bom, a grandeza física que os dois apresentam igual é a resistividade. Resistividade é uma característica específica de um material que define o quanto ele se opõe à passagem de corrente elétrica. Bom, o que eles estão a dizer? Se nós temos aqui dois condutores A e B, temos A e B de comprimentos diferentes, como podemos ver, A é menor que B e constituídos pelo mesmo material. Este é alumínio, este também é alumínio. De área de secção transversal diferente, área de secção transversal aqui temos 0,5 mm² e aqui, por exemplo, temos 0,6 mm². Logo, a única grandeza física que eles podem ter em comum é a resistividade. Número 5. A figura representa um circuito elétrico onde flui de A a B, uma corrente elétrica de 5 amperes. Logo, estamos a dizer que a intensidade total é de 5 amperes. Daqui para aqui, temos daqui, de A a B, temos 5 amperes. A linha A. Qual é, em Ohm, a resistência equivalente do circuito? Eu já tirei aqui os dados. Resistência 1 está aqui, que é igual a 3 ohm. Resistência 2 também, que é igual a 3 ohm. E resistência 3, que é igual a 6 ohm. Dados. Resistência 1 igual a 3 ohm. Resistência 2 igual a 3 ohm. Resistência 3 igual a 6 ohm. E resistência total ou equivalente é igual é essa que nós estamos a procurar, não sabemos. Então, fórmula. Temos esta fórmula. A fórmula mais simples e mais prática. Resistência total, que é o mesmo que resistência equivalente, é igual a resistência 2 vezes resistência 3, porque essas duas estão em paralelo, adicionado à resistência 1, ficando resistência 2 vezes resistência 3 sobre resistência 2 mais resistência 3 mais resistência 1. Num circuito misto, como este aqui, uma associação de resistência mista, como podemos ver aqui, é mista porque temos uma associação em série, diz-se em série quando é uma sequência, e em paralelo, quando linhas paralelas, como nós sabemos da matemática, são linhas que para a mesma direção, mas não se intersetam. Então, primeiro vamos calculamos a resistência aqui, e por fim somamos com esta daqui. Então, calculamos, a fórmula é esta. Então, a resistência total seria igual a resistência 2 é igual a 3 vezes resistência 3 é igual a 6 sobre resistência 3 mais resistência 6, mais resistência 3, que é igual a 6, mais resistência 1, que é igual a 3. Resistência total é igual a 3 vezes 6 é igual a 18. 18 sobre 3 mais 9, 3 mais 3, 6 mais 3, ou 3 mais 6, que é igual a 9. Isso dá-nos 18 sobre 9 mais 3, que é igual a 5 ohm. Depois, por fim, temos de dar a resposta. A linha B. Qual é em volt o valor da tensão elétrica na resistência 1? Estamos a procurar o valor da tensão elétrica na resistência 1, que é aqui. Então, primeiro tiramos os dados. Estão à procura da tensão elétrica na resistência 1. Não sabemos. Intensidade total, como eu disse, é igual a 5 amperes. E a resistência 1 é igual a 3 ohms. Fórmula. A fórmula mãe é resistência total, resistência igual a tensão elétrica sobre intensidade. Então, a tensão
na resistência 1 é igual à resistência 1 vezes intensidade total. A tensão na resistência 1 é igual a 3 ohm vezes 5 ampere. Tensão na resistência 1 é igual a 15 volts. Depois, por fim, temos de dar a resposta. Número 6. Em 10 minutos, aqueceu-se uma certa quantidade de água através de um termoacumulador ligado a uma tomada doméstica de 220 volts. Qual é, em joule, a quantidade de energia dissipada em calor, sabendo que a intensidade da corrente elétrica é de 10 amperes? Bom, eu já extraí ali os dados. Primeiro nos deram um tempo, que é de 10 minutos. E temos de transformar, quando nos dão em minutos a hora, temos de converter para o Sistema Internacional de Unidades, que é segundo, neste caso, do tempo. Então, 10 minutos equivale a 600 segundos, porque basta multiplicar por 60. A tensão elétrica, temos 220 volts. A intensidade, temos 10 amperes. E a energia em joule é essa que estamos à procura. A fórmula: energia é igual a intensidade vezes tensão elétrica vezes a variação do tempo. A resolução: energia é igual a 10 amperes vezes 220 volts vezes 600 segundos. A nossa resposta seria 1.320.000. Esta seria a nossa resposta. Claro? Número 7. Qual é, em segundos, o período de oscilação de um pêndulo mola de 4.000 Nm por metro de rigidez, sabendo que na sua extremidade está preso um corpo de massa de 1.000 kg. Use π igual a 3. Extrair os dados. Newton por metro ao quadrado é a constante elástica, né? Como é um pêndulo de mola. 4.000, a constante elástica é 4.000 Newton por metro. A massa é de 1.000 kg, o π é igual a 3. O período é que estamos à procura. Ponto de interrogação. Então, a fórmula para este caso, num pêndulo de mola, é período igual a 2π, raiz quadrada da massa sobre a constante elástica. Na resolução temos período igual a 2 vezes 3, que é o valor do π, a multiplicar por raiz quadrada de 1.000 kg sobre 4.000 Newton por metro. Então, simplificamos os zeros. Ficamos o que? Com 2 vezes 3 dá-nos 6, raiz quadrada de 1 sobre 4, simplificado. Período é igual a 6 vezes raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. 1 sobre 2 é igual a 0,5. Período é igual a 3 segundos. Passamos agora para o número 8. O pêndulo da figura oscila entre os pontos X e Y, passando pelo ponto O. Ele gasta 2 segundos para sair de X até Y. Determine a amplitude das oscilações. Bom, estão-nos pedir a amplitude. Amplitude é a metade, então sabemos que de X a Y, faremos assim para a amplitude. A distância, amplitude é a distância de X a Y sobre 2. De X a Y é igual a 0,8 metros. Então, faremos amplitude é igual a 0,8 metros, que é a distância de X a Y sobre 2, que nos dará 0,4 metros. A linha B. Qual é, em segundos, o período do pêndulo? Perguntam-nos o período. Então, neste caso, para calcularmos o período, vamos tirar os dados. E aqui no exercício nos dão-nos outro dado, que é, ele gasta 2 segundos para sair de X até Y. Sempre que nos dá uma distância daqui, de X a Y, faremos o quê? O tempo, vamos multiplicar. A fórmula será período é igual a tempo de X a Y vezes 2. Se nos dessem o tempo de X a O, se dissessem que de X a O ele gasta 1 segundo, seria tempo de X a O vezes 4. Mas como nos deram o tempo de X a Y, fazemos vezes 2. Então, dados. Tempo de X a Y é igual a 2 segundos. Período é igual
a y. Então, a fórmula, período é igual a tempo de x a y vezes 2. Na resolução, fazemos período é igual a 2 segundos, que é o tempo de x a y, vezes 2, que é igual a 4 segundos. 4 segundos. Passamos para o número 9. O gráfico representa a propagação de uma onda mecânica de comprimento igual a 3 metros. Determine a amplitude da onda. A amplitude podemos tirar do gráfico, olhando. A amplitude são os valores que ficam aqui. Então, a amplitude é 0,3 metros. A linha B, o período da onda. Primeiro vamos extrair os dados. Período, não sabemos quanto é que é. Mas se nós repararmos bem para o gráfico, aqui nos dá um outro dado. Esse 6 que está aqui no eixo X, que é o eixo do tempo. Então, esse tempo, né, o T, é o tempo que leva para realizar todas as oscilações completas. Então, estamos a dizer o quê? Que uma oscilação completa é daqui, é uma volta inteira daqui até aqui. Outra daqui até aqui. Então, estamos a dizer para realizar essas duas oscilações completas leva 6 segundos. Então, o tempo que leva para realizar as oscilações completas todas do gráfico é de 6 segundos. N representa o número de oscilações. O número de oscilações completas. Então, saindo daqui até aqui é uma, daqui até aqui é outra. Então, temos duas oscilações completas. A fórmula é período igual a tempo de oscilações completas, que leva para realizar as oscilações completas, sobre o número de oscilações completas. Período é igual a 6 segundos sobre 2, que é igual a 3 segundos. A linha C, a velocidade de propagação da onda. Bom, nós aqui vamos extrair os dados, velocidade. Nós temos esta fórmula, vamos usar esta fórmula porque nós já calculamos o período anteriormente. Nós sabemos que estamos a procurar de velocidade, não sabemos quanto é. O período é de 3 segundos. O comprimento da onda sabemos que é igual a 2 vezes L sobre N. O período nos dá, o comprimento, neste caso, o comprimento nos dá cá no exercício, que é de 3 metros. E N, que é o número de ventres, que é a distância entre uma crista e um vale. Crista são esses pontos elevados e vale são estes pontos baixos. Então, daqui para aqui temos um ventre, daqui para aqui 2, daqui para aqui 3, daqui para aqui 4. Então, teríamos 4 ventres. Então, o comprimento da onda seria igual a 1,5 metros. A fórmula é esta. Resolução, velocidade é igual a 1,5 metros sobre 3 segundos. Isso nos dá 0,5 metros por segundo. Número 10. Nas figuras abaixo, S, X, Y e Z representam polos de dois ímãs. Sabe-se que X repele Y. Então, estamos a dizer que estes dois repelem-se. X e Y repelem-se. Quais são os nomes dos polos representados pelas letras X, Y e Z, sabendo que S corresponde ao polo sul? Se este aqui é polo sul, significa que este aqui é polo norte. E se este aqui é polo norte, significa que este aqui é polo sul, porque estes dois repelem-se. E não, aqui não podia ser polo... se aqui é polo norte, desculpe, se aqui é polo sul, se aqui dizem que é polo sul, aqui será polo norte. E se aqui é polo norte, aqui será nosso polo sul. E aqui será nosso polo norte. Por se aqui estes dois repelem-se, se este aqui, vamos representar, este é sul. Este logo imediatamente será norte. E se estes dois repelem-se, aqui também será norte. E aqui será sul. E é isto. Peço a todos que se subscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com os vossos amigos. Aqui cometi um erro. X é polo norte. Y também é polo norte. E Z é o nosso polo sul.